Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knipe, vamos falar sobre o terceiro dia do US Open, a conclusão da primeira rodada, mais jogos aqui pra gente comentar os resultados, as vitórias de Musetti, Jannik Sinner, Alexei Poprin, Alexander Zverev, muitos jogos que foram bem interessantes, alguns jogos que assim, são dignos de destaque, a maravilhosa atuação de Denis Shapovalov, que tá inclusive no chaveamento do Sinner, né? A gente sabe que o Shapovalov nunca confiava, mas quando joga o melhor dele é enjoado pra quase todo tenista, né? Mas de qualquer maneira, a gente vai comentar aqui sobre essa conclusão de primeira rodada, falar um pouquinho sobre os jogos que acontecem hoje, nessa quarta-feira, pela segunda rodada do US Open. E é claro, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu hype se puder, para ajudar o conteúdo tenístico aqui do canal a alcançar mais pessoas possíveis. Primeiro, Lorenzo Musetti vencendo o Impichi PRK, né? O PRK faz uma temporada ruim, inclusive assim, nesse jogo ele teve 13 aces, que é o mesmo número do Musetti, só que 10 duplas faltas, né? Ele não produziu um breakpoint contra o Musetti o jogo inteiro. O Musetti ganhou 87% dos pontos com o primeiro saque e 88% com o segundo. É impressionante pensar que ele só ganhou 4 pontos no segundo saque do Lorenzo Musetti. A minha pergunta é, como é que você ganha jogo assim? Você literalmente não ganha, né? Ele conseguiu vencer o primeiro set no tie-break, né? O tie-break jogou bem, justiça seja feita, 7-6, mas dali pra frente o jogo foi todo do Musetti, né? E assim, do segundo set até o último set, o PRK só ganhou um ponto de segundo serviço do Musetti. Então, isso que eu quero falar sobre esse jogo é simples, né? O Impichi PRK não vai chegar longe só com saque. Ele saca muito bem, ok, mas ele precisa trabalhar melhor o jogo de fundo de quadra, desse jeito não vai dar. Pra mim, assim, você olha, por exemplo, o jogo do Opelka, o Opelka joga melhor no fundo de quadra que o Impichi PRK, né? Pelo menos ele, por exemplo, ele produziu 3 breakpoints contra o Alcaraz, que é mais tenista de quadradura que o Musetti. Então, o PRK não fez nada no jogo para incomodar o Musetti de verdade. Ele ganha o primeiro set que consegue levar até o tie-break, mas chega um ponto que o Musetti vai aproveitando quando ele erra o primeiro saque, consegue entrar nos pontos de segundo serviço e ele ganhou metade dos pontos de segundo serviço. Então, para mim, assim, uma situação que mostra não dá para você ser só tipo assim, um super sacador. Você precisa ter mais. Tanto é que, assim, os caras que a gente pensa com referências de saque nesses últimos anos, Milos Raonic, Thomas Berdych, né? Você pode até colocar o Kevin Anderson, né? Tudo bem que não é um sacador no nível de um Raonic, né? Você até o próprio Berdych também não é. Mas eles tinham recurso de fundo de quadra, né? Eles tinham recurso para definir pontos nas trocas. E o PRK, a meu ver, apresenta muito pouco isso e tem que melhorar, senão vai ser um tenista que não vai conseguir muito na carreira, né? O Denis Shapovalov venceu o Marton Fucsovics numa partida brilhante do tenista canadense, 6-4, 6-4, 6-0. O nível de tênis do Shapovalov quando ele tá jogando bem é um negócio surreal, né? Tipo, a única coisa que eu posso falar de mais negativo do Shapovalov foi os pontos com o primeiro saque, 67%, né? E assim, ele foi quebrado 3 vezes na partida, mas devolução foi uma aula dele, né? Até porque o Fucsovics não é um sacado ruim, não. E assim, foram 57% dos pontos com o primeiro saque para o húngaro e apenas 30% com o segundo, né? O Shapovalov produziu 11 breakpoints e aproveitou 8, né? Então, por isso que eu falo, nessa atuação de devolução, o Shapovalov foi muito bem. Vamos ver o que ele apronta, né? A gente sabe que o Shapovalov é aquele cara que pode ganhar de um tenista top e no dia seguinte perder pro 400 e cacetada do ranking, né? Ele perdeu pro Navone na grama, gente. A gente tem que, não custa lembrar disso. O Shapovalov perdeu pro Saibreiro do Mariano Navone na grama de Wimbledon, né? Não melhor de 5. Francisco Cerúndolo ganhou do Matteo Arnaldi por 3-2 num jogo que tava 6-3, 6-2, 3-1 pro Arnaldi. Ele perdeu esse jogo. E aí, assim, o Cerúndolo tem o mérito, voltou no jogo, conseguiu elevar o nível de tênis dele, e é uma vitória que mostra muita competitividade, né? Do cara que luta até o final, não para de ir atrás do resultado, não importa o quanto difícil esteja o dia. O Cerúndolo deu uma queda de desempenho bem grande desde o torneio de Roland Garros, até mesmo na semana antes, acho que em Hamburgo ele já tinha demonstrado sinais talvez de cansaço, mas assim, o ano dele deu uma queda depois de um primeiro semestre que estava muito promissor, né? Mas essa vitória é bacana até para quem sabe dar aquela confiança que estava um pouco perdida para ele, então baita vitória do Cerúndolo, 3-2, 3-6,
2-6, 7-5, 6-4, 6-3 em 3 horas e 43 de jogo. Davi Goffin ganhou, gente. Apareceu talvez o dia que o Goffin sentiu bem ali no fundo de quadra e ele conseguiu aí vencer o Quentin Halys por 3-7-1, 6-7, 6-4, 6-3, 7-5, né? Eu ficaria curioso se ele tivesse num chaveamento como o do Alcaraz, né? Uma performance de saque muito cruel para os olhos dos espectadores, né? O Halys teve 13 aces e 17 duplas faltas, o Goffin 6 aces e 11 duplas faltas, ou seja, somando os aces 19, somando as duplas faltas 28, né? Mas a gente teve um jogo ali em que o Goffin quebrou o Halys 9 vezes e o Halys quebrou o Goffin 6 vezes. Então, assim, não é todo dia que a gente vê esse tipo de coisa. Mas o fato é que o Davi Goffin, ele conseguiu ali jogar melhor do que ele vinha nas últimas atuações dele, né? É um tenista que nessa altura da carreira, ele tem os momentos dele, né? Ele tem os relampejos e quando ele joga bem, é legal demais de se ver, porque é um tênis muito bem jogado, esteticamente muito legal e inteligente, né? Mas, infelizmente, o Goffin não tem conseguido replicar com consistência um nível como o dessa partida. Então, 6-7, 6-4, 6-3, 7-5, vitória de Davi Goffin. O Alexei Popyrin venceu o Emil Ruusuvuori por 3-0. Esse é um jogo interessante porque, assim, né, o Popyrin agora garante vaga à segunda rodada, vai enfrentar o Jannik Sinner e ele precisa resolver uma coisinha, né? Tipo, se pra mim o grande problema do jogo dele foi os breakpoints, né, contra, né? Tipo, ele produziu 14 breakpoints na partida e aproveitou 5. Não acho que seja um aproveitamento terrível, não é o melhor do mundo, mas, assim, quebrou mais do que foi quebrado. Mas ele teve 3 breakpoints contra e foi quebrado nas 3 vezes, né? Assim, performance de saque, 19 aces, 3 duplas faltas, 87% dos pontos contra de primeiro saque. E assim, o Ruusuvuori devolve o saque bem. Eu não acho um devolvedor ruim. Ok que ele tava há muito tempo sem jogar, mas isso, pra mim, é o que pode transformar o Popyrin em alguém incômodo pro Sinner. É colocando o primeiro saque em quadra, ele tem, assim, muito... Não só um ótimo primeiro saque, mas a questão é ótimas bolas de definição, né? Se você não conseguir devolver de uma maneira que tire a ofensividade dele, ele tem tudo para conseguir um winner na primeira bola. E isso aconteceu diversas vezes contra o Ruusuvuori. Eu acho assim, essas quebras que acabam assim sendo um problema, porque se o Ruusuvuori precisou de 3 chances para quebrar ele 3 vezes, contra o Sinner não vai ser tão diferente assim, né? Então ele precisa arrumar um jeito de evitar que tipo assim, do adversário converter esses breakpoints contra o Sinner, precisa estar com bastante foco, então vamos ver, né? Eu não acredito que o Sinner perca esse jogo, mas esse jogo tem bem mais potencial de ser perigoso do que foi, por exemplo, do Vitor Kopriva, né? O Alexander Bublik, né, depois de vencer 2 torneios no Saibro e pular os torneios de quadradura, né? Ele pulou tanto o Masters 1000 de Toronto como de Cincinnati, voltou como se tivesse jogado em quadradura, vencendo o Marin Cilic com tranquilidade, 3-0, 6-4, 6-1, 6-4, né? Não esperava uma vitória tão fácil do Bublik, ainda mais pensando que o Marin Cilic, a gente sabe, assim, é um tenista que quando tá jogando bem, é um nível de tênis muito alto, né? Mas o Bublik é um cara que tá jogando um ano muito bom, né? Se dizer isso, né? Parece que ele encontrou gosto pela competição, encontrou gosto para jogar no Saibro, jogou 2 títulos lá, agora é ver até onde ele chega nesse torneio, né? Mas voltou a ser cabeça de chave e jogando esse nível de tênis tem que colocar aí um olho bem atento no Alexander Bublik. O Rydell venceu o Pedro Martínez por 3-0, né? O Pedro Martínez também repelente de quadradura, né? 6-4, 6-2, 6-3 por 435 do mundo contra o Pedro Martínez, né? A performance de saque do Pedro Martínez foi uma atrocidade, nenhum ace, 10 duplas faltas, apenas 44% dos pontos ganhos com o segundo saque, e detalhe, ele produziu 8 breakpoints, não aproveitou nenhum. Aí fica difícil ganhar jogo mesmo, né? O Valentin Royer venceu o Ion Catchebou por 3-0, 6-1, 6-4, 7-6, né? Uma baita vitória do tenista francês, que por algum motivo veio convidado. Ele não veio, tipo assim, por qualify, coisa. Gostaria de entender ali, deve ser algum acordo de cavaleiro, sei lá, mas entre Roland Garros, é só porque Roland Garros acho que também deu wildcard para alguns americanos. Jannik Sinner venceu o Vitor Kopriva por 3-0, 6-1, 6-1, 6-2, 1 hora e 38 minutos. Nem foi um jogo mais rápido, né? Teve jogos mais rápidos ontem, mas a verdade é que, assim, né? Tipo, performance dominante. Acho que a única coisa que o Sinner pode olhar, assim, com um pouco de atenção segundo o saque, ele ganhou 55% dos pontos, que não é uma porcentagem tão alta quanto o adversário, que tá longe de ser muito incômodo. Teve que lidar com 2 breakpoints. A verdade é que, assim, o Kopriva não é um grande sacador e com isso, 58% dos pontos com o primeiro saque, porcentagem baixa, 28% com o segundo, né? Então, vamos ver aí, né? Tipo, o que vai ser o próximo desafio, que é um adversário muito diferente, né? O Félix Auger-Aliassime venceu o Billy Harris por 3-0, tenista que veio como lucky loser, 6-4, 7-6, 6-4, quase 3 horas de jogo para 3 sets, né? Tipo, não é um jogo
fácil, tranquilo, com todos os sets durando mais de 50 minutos. O segundo set, que foi num tie-break, 1h08, né? Eu não acho que o Aliassime tá naquele nível de 2022, né? Porque esse é o tipo de jogo que eu acredito que ele passaria por cima, jogaria em menos de 2 horas, mas assim, como eu disse, tem a baixa letalidade, né, tudo isso. A solidez dele vai garantir algumas vitórias, mas eu não tô convencido do nível do Aliassime, né? O Montezuma venceu o Hugo Gaston por 3-0, 6-4, 6-3, 6-4. Não esperava que o Gaston caísse desse jeito, né? Mas também não vive uma grande fase, que é para 125 do mundo, né? Então, assim, boa vitória pro tenista do Japão. O Daniel Altmaier precisou de 4 horas e 45 minutos para vencer o Adam Medjedovic 7-5, 6-7, 7-6, 6-7, 6-4, né? Esse jogo foi dureza, né? Mas a vitória foi pro Altmaier, que no final, assim, ele se beneficia do fato que o Medjedovic é um cara que se movimenta muito mal. Por mais que ele tenha muito poder de fogo, um cara que acelere muito bem os golpes, né? A verdade é que, assim, essa falta de mobilidade dele conta muito, ainda mais contra um cara como o Altmaier, que mexe a bola muito bem em quadra, né? Mas um detalhe do jogo que eu acho interessante é os breakpoints, né? O Altmaier, ele produziu 17 breakpoints, aproveitou 5. O Medjedovic produziu apenas 4 breakpoints, mas aproveitou 3, né? Então, assim, o Medjedovic foi mais, assim, oportuno nas chances que teve, mas o Altmaier produziu tantas chances a mais que não precisou aproveitar tantas para conseguir essa vitória, apesar de o jogo ter ficado muito mais difícil. O Skullgate venceu o Lorenzo Sônico num jogo, um placar que é bizarro, né? Sabe aqueles placares, quando um cara que você não considera favorito abre vantagem, mas parece que ele perde o gás? Parecia isso, 6-3, 7-6 nos 2 primeiros sets pro Skullgate, depois um duplo 6-1 pro Sônico, e aí do nada, vamos pro tie-break do último set, hiper tie-break inclusive, né? E aí a gente vê lá o Skullgate vencendo o jogo 3-2, com 7-6, com 10-6 no hiper tie-break. Detalhe que o Sônico chegou a ter quebrar a frente no último set, mas foi quebrado logo na sequência. Então, grande vitória aí pro Tristan Skullgate, né? E é um jogo daqueles, né? Muito longo, né? Foi, acho que mais de 4 horas de jogo também, então é bastante, assim, cruel essa derrota pro Sônico, mas também procurou, né? O Stefanos Tsitsipas teve sua melhor atuação desde o torneio de Dubai, vencendo o Alexander Miller por 3-1, 4-6, 6-0, 6-1, 7-6, né? Detalhe, ele venceu o segundo set em 22 minutos e o terceiro em 26 e não teve problema físico nenhum com o Miller. Foi só um tênis perfeito do Tsitsipas, o melhor que ele jogou em muito tempo. Curioso para ver se ele volta a jogar nesse nível com consistência, porque esse é o nível que levou o Tsitsipas um dia ao top 10, e é para mostrar que ele ainda sabe jogar tênis em alto nível, mas é aquela história, a gente não tem garantia se ele sustenta isso, né? Mas acho que ele sentiu confiança, conforto dentro de quadra, não sei se todo adversário vai proporcionar isso para ele, né? O Alex de Minaur venceu o Christopher O'Connell por 3-0, uma partida que o de Minaur também não precisou fazer nada de extremamente especial, né? Ele foi lá, 6-3, 6-4, 6-4, né? Tipo, uma vitória que, assim, ele produziu 11 breakpoints, aproveitou 3, um em cada set. E não enfrentou breakpoint nenhum. Eu acho que o que dá pelo já é isso. Ele sacou bem, não deixou o O'Connell criar chances, mas eu achei que podia ter jogado um pouco melhor, podia ter feito uma vitória ainda mais dominante, né? O Nuno Borges venceu o Brandon Holt por 3-0, 6-4, 6-2, 6-3, né? O Holt uma vez eliminou o Taylor Fritz na primeira rodada de US Open. Dali pra frente, nunca mais vi ele conseguindo uma vitória de muito impacto. Ele deve estar ganhando, porque na época que ele derrotou o Fritz, ele era 300 e cacetada do mundo, agora ele é 110, né? Mas aí é nos Challengers, né? Chegar no nível desse do US Open de novo, me levar esse couro do Borges, mostra que ainda tem muito a melhorar o Brandon Holt, né? O Roman Safilin venceu o Gael Monfils por 3-2, né? O Monfils chegou num ponto que já tá, acho que dando sinais do cansaço da idade, né? Que ele alterna muito o momento do jogo. Olha só, primeiro set 6-4 Safilin, aí o segundo set Monfils dominante, 6-2, aí 6-1 Safilin, aí depois 6-3 Monfils, né? E aí a gente tem o último set 6-4 pro Safilin, e o Monfils, assim, tá com menos energia que no início do ano, tipo assim, parece fora de ritmo, ele parece estar sofrendo mais fisicamente. Eu não sei quanto tempo dura o Monfils, porque no início do ano tava muito legal ver ele jogando, né? Depois ali, né, tipo assim, teve aquele jogo fantástico no Garros, foi legal ver ele em Wimbledon também contra o Marton Fucsovics, né? Ele ganhou acho que do Gumbé em Wimbledon, então aquilo ali foi bacana pra caramba, mas assim, né, o Monfils não mostrou aquele mesmo nível de tênis desde então. Até agora a participação dele em quadras duras é bem ruim, uma pena, porque eu queria ver mais do Monfils jogando em um nível alto, mas não parece tão possível agora, né? O Jacob Furlan venceu o Roberto Bautista Agut por 3-1, 7-5, 6-2, 5-7, 6-4, né?
Não é o resultado que eu tava imaginando, eu achava que o Bautista Agut ia passar, mas é aquela história também, né? Já é um cara veterano, com menos energia. Eu não sei se o melhor de 5 é o território que o Bautista Agut vai se sentir mais confortável. Então o Furlan aproveita aí, consegue uma boa vitória. E assim, né? O Bautista Agut também nunca foi um cara de técnica excepcional, já falei isso. Ele é de inteligência excepcional. Se o adversário conseguir trazer algo que a inteligência não é capaz de sobrepujar, aí fica difícil para ele, né? O Tommy Paul venceu em 1h48 o Elmer Moller, 6-3, 6-3, 6-1. Olha o Tommy Paul, né? Tenista perigoso, quando tá jogando o melhor tênis dele. Ele é agressivo nas devoluções de segundo saque, não encarou um breakpoint na partida, ele sacou bem, foi um jogo bem tranquilo pro Tommy Paul. E o Zverev teve uma estreia assim, não vou dizer que ela foi um passeio, que foi tranquila, né? O primeiro set parecia que ele ia passear, né? Fez um 6-2. O segundo set o nível dele deu uma baixadinha, né? E assim, o jogo foi se arrastando até um pouquinho demais, né? Mas no final ele venceu 7-6, 6-4, né? Encarou 6 breakpoints, salvou 6. Nos 5 que construiu, aproveitou 3, né? Tipo, achei que o Zverev poderia ter tido mais presença nos games de devolução, mas ainda assim, uma vitória boa, né? Não dá pra também ficar incomodando muito o Zverev, né? O que a gente tem hoje, né? O jogo do Brandon Nakashima contra o tenista suíço, Kim. O Jiri Lehec que enfrenta o Thomas Martin Etcheverry. Novak Djokovic enfrenta o Svajda. O João Fonseca enfrenta o Thomas Mahat. O Kolignon enfrenta o Casper Ruud. Cameron Norrie enfrenta o Francisco Comensanha. O Benjamin Bonzi enfrenta o Marco Giron. Lloyd Harris enfrenta Taylor Fritz. Luciano Darderi enfrenta o Spizirri. Arthur Derknecht enfrenta o Davidovich Fokina. Menzik enfrenta o Blanchet, o Tiafoe enfrenta o Dam Jr., o Thompson enfrenta o Manarino, Struff enfrenta o Roger Rune, o Mattia Bellucci enfrenta o Carlos Alcaraz e o Ben Shelton enfrenta o Pablo Carreño Busta. Então, vamos ver esses jogos. Alguns dos jogos para mim são bem interessantes, o Fokina e o Rinderknecht, Comensan e Norrie, eu acho que chama muita atenção, mas obviamente muitas atenções para João Fonseca e Thomas Mahat. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.